Olá a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira, segunda temporada. Como todos os programas a gente tem feito, a gente tem trazido aqui no nosso programa profissionais que vão tratar para a gente sobre o mercado de trabalho, falar um pouco sobre empreendedorismo, vai trazer, né, os principais temas que de fato têm sido debatidos por todos aqueles que estão no mercado de trabalho. E hoje eu converso com Cristiano Trindade. Cristiano Trindade, cirurgião dentista. Exatamente. Vou deixar você se apresentar pra gente. Beleza. Eu sou Cristiano Trindade, cirurgião dentista. Tenho 13 especializações. Eu sou especialista em ortodontia, pacientes especiais e saúde da família. Tenho MBA em gestão de pessoas, negócios e em projetos também. E recentemente concluí o meu mestrado em empreendedorismo, inovação tecnológica e propriedade intelectual pelo FMG. Pessoal, já deu para perceber que eu deixei o Cristiano Trindade se apresentar, porque ele tem uma grande formação. Eu não ia lembrar tudo aqui de cabeça, então eu já deixei ele fazer a apresentação. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso Conexão Carreira. Eu agradeço a sua presença, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E, Cristiano, já na sua apresentação você falou sobre a sua formação, que você é mestre em empreendedorismo, inovação tecnológica e propriedade intelectual. Sim. O seu trabalho de mestrado, ele envolveu algo que se relaciona justamente com o estudante, né? Tem um trabalho que se volta aí ao estudante. Você pode falar um pouco para a gente? Eu acho que é interessante para o nosso programa e para o que a gente debate aqui no Conexão Carreira, falar um pouquinho desse seu trabalho de mestrado. Então, Lucas, eu busquei, durante o meu mestrado, compreender um pouco sobre o desenvolvimento de competências. O que são competências? Competências não são só habilidades. Competências são estratégias que, principalmente, o estudante de odontologia ou o acadêmico de odontologia precisa de mobilizar durante a graduação para que ele possa ter uma carreira profissional mais assertiva, mais direcionada, mais evoluída, para encarar os desafios inerentes no mercado de trabalho profissional que o espera após a sua formatura, certo? Então, através dessa mobilização, desse desenvolvimento de competências, é importante que o estudante desenvolva gatilhos durante a graduação, que ele tenha insights durante essa graduação, através das vivências experimentadas durante a faculdade, para que ele possa mobilizar, desenvolver essas competências e criar oportunidades, agregar valor no seu trabalho, para se tornar um profissional diferenciado no mercado. Então, o seu trabalho de mestrado, ele visa justamente abordar esses gatilhos, trazer, levantar quais são esses gatilhos que um estudante poderia ter ao longo da sua graduação e que ajudaria a ter uma formação mais completa, para que ele pudesse sair mais completo, podemos dizer assim, para o mercado de trabalho. Seria isso? Seria. Pensa comigo. Todo mundo tem as suas forças e as suas fraquezas. Então, se a gente começar durante a graduação, a trabalhar com os acadêmicos de odontologia, a gente trabalhar com eles as forças e as fraquezas deles, a gente consegue criar insights, despertar gatilhos e desenvolver competências para que ele possa se diferenciar. E é muito interessante, Cristiano, isso que você está trazendo para a gente aqui, que a gente está debatendo. Eu sempre falo o seguinte, para os nossos alunos na graduação. Muitas vezes a gente fica muito preso ao conhecimento técnico. Exato. O conhecimento técnico é imprescindível em qualquer graduação, em qualquer formação. Sim. Só que existem outros fatores que a gente precisa preocupar já durante a graduação. Exato. E muitas vezes a gente deixa para se preocupar depois que sai da faculdade, que a gente vai abrir os olhos para outras formações, vamos dizer assim, porque são formações dentro de uma formação maior, que são imprescindíveis hoje dentro do mercado de trabalho, Aqui no nosso bate-papo, a gente já teve alguns profissionais que deixaram isso muito claro, sobre a necessidade de uma formação humanística, a necessidade do autoconhecimento, a necessidade que a pessoa tem, de saber, conhecer bem do mercado de trabalho, de onde que ele está inserido, que isso vai muito além da própria formação Exato. técnica. E aí, você poderia falar aqui para a gente, dentro do seu projeto, dar algum exemplo de algum desses insights que um graduando ele poderia ter para ajudar justamente na sua formação? Sim, vamos lá. Pensa comigo. Vamos trabalhar uma fraqueza de um graduando.
que a gente parte do primeiro ponto, que é, antes do gatilho, trabalhar as forças e as fraquezas. Então vamos pensar numa fraqueza. Vamos pensar numa pessoa que é tímida. Que é a pessoa tímida ou a pessoa não consegue se comunicar bem. Durante a graduação, isso tem que ser trabalhado. Como é que a gente vai trabalhar isso durante a graduação? Através das percepções, a gente passa a desenvolver com aquele aluno que tem aquela dificuldade, a mobilizar para que ele apresente mais trabalho, para que ele comece a entender que não existe, é impossível você fazer um tratamento odontológico sem se comunicar com o seu paciente. Então ele precisa de entender, através da fraqueza dele, que ele precisa de aprimorar a sua comunicação, a sua verbalização, porque às vezes tem pessoas que têm tanto a falta da comunicação, ou então podem ter uma comunicação violenta, por exemplo, uma forma mais agressiva de falar. E aí isso precisa ser trabalhado, de ser moldado. Ele vai desenvolver os gatilhos mentais, os insights, e vai começar a criar estratégias, porque isso é uma forma de agregar valor na vida, na formação, na carreira profissional. Da mesma forma, como vou te explicar, quando a gente está na formação técnica na faculdade, a gente tem ali a clínica escola e tem, por exemplo, um tempo para fazer uma extração de um dente. Quando esse profissional chega no mercado de trabalho, que ele vai trabalhar numa clínica, esse tempo não é o mesmo. Porque aquele tempo ali, na universidade, é muito maior, ele está aprendendo as técnicas, ele ainda não tem todas as habilidades, por isso que é muito importante trabalhar a repetição durante a graduação. Quanto mais o acadêmico de odontologia praticar, mais seguro ele vai estar depois. E a insegurança é um grande problema. A insegurança e a desvalorização profissional elas andam juntas. Então, para que isso não aconteça, ou que aconteça de uma forma minimizada, ele tem que aprender a administrar o tempo. Então, o gatilho sobre o tempo durante a graduação e depois de formado é muito importante para que ele entenda que ali existe um tempo e aqui fora da faculdade o tempo é outro. Porque as clínicas, os consultórios, aonde ele for trabalhar, se for de um modelo formal ou informal, existe a produtividade. E a produtividade impacta no prolabore dele no final do mês. Se ele atender um paciente fazendo uma extração numa manhã, no final do mês ele vai receber pouco. Certo? E aí, se ele tiver essa habilidade, mobilizar essas características e essas competências, administrando seu tempo, desenvolvendo uma cultura organizacional ali nas técnicas, ele vai conseguir ter, com certeza, um resultado melhor, uma segurança maior, redução do tempo, vai conseguir trabalhar mais e ter um prolabore maior no final do mês. Entendi. Então, me corrija se eu estiver errado, o seu trabalho ele foca justamente em buscar esses pontos, né, que existem ao longo da graduação. Então, pontos esses que muitas vezes não são trabalhados, né, dentro do ensino no técnico, mas que é imprescindível para o profissional, né? Então, igual você está falando, a questão de uma gestão do tempo, né? Então, ou seja, desde a graduação, o aluno ali ainda, durante a clínica, durante, né, as suas aulas, né, buscar fazer uma gestão do tempo, começar a trabalhar isso já durante a graduação, a própria questão que você falou da comunicação, né, porque às vezes o profissional, ele não tem, ali dentro da clínica, ele já é direcionado com relação aos pacientes que vai atender, mas depois, na hora que ele estiver no mercado de trabalho, ele que vai ter que se comunicar, ele que vai ter o famoso cara a tapa, né, dar a cara a tapa para realmente buscar ali o seu paciente. Então, ou seja, trabalhar esses outros aspectos, né, trabalhar esses outros pontos durante a graduação, né. Eu acho que vai muito ao encontro do que a gente debate muito aqui no Conexão, né, a gente sempre fala muito sobre isso, né, de uma formação completa, né? Não só da formação técnica, mas essa formação mais completa do profissional, né? Agora, ainda, né, trabalhando, falando um pouco sobre, né, o seu projeto de mestrado, mas falando um pouco mais hoje do mercado de trabalho, o que você vê como uma maior dificuldade para o egresso, aquela pessoa que está entrando hoje no mercado de trabalho? Bom, na verdade, eu vou citar dois desafios. Sim. O primeiro desafio é a insegurança do profissional. E o segundo seria a desvalorização profissional. E eles estão interligados. Pensa comigo. Se esse profissional está saindo da faculdade sem saber como construir um currículo, como dialogar com os pacientes, não sabendo administrar seu tempo,
não sabendo de muitas técnicas, porque às vezes ele não praticou muito durante a vida acadêmica. Tudo isso vai deixando, não saber se comportar durante uma entrevista de emprego. Tudo isso que ele devia aprender durante a graduação, deixa esse profissional inseguro. Mas uma vez a gente identificando, tendo esse diagnóstico, né? Você está colocando desses complicadores que existem, né? Eu acho que não só na questão da odonto, também existem outras áreas, né? Profissionais que passam, né, por essa situação, desvalorização profissional. O que a gente poderia, então, aconselhar para esses profissionais hoje que estão entrando no mercado de trabalho, justamente para superarem isso, passar por cima, né, desse desafio que se apresenta num mercado hoje que é complicado. No mínimo, a gente poderia classificar como complicado. Então, Exato. o que a gente poderia sugerir a esses profissionais? Como é que eu, então, posso chegar nesse mercado e ser valorizado, e tentar, sim, ser valorizado? O que eu poderia fazer? Então, esse trabalho, ele tem que iniciar na graduação. Porque quanto mais eu treinar o meu acadêmico de odontologia para a realidade do mercado de trabalho, mais ele vai saber como lidar com esses desafios. Ele já vai sair com uma certa preparação. Quanto mais despreparado ele sair, vamos dizer assim, mais ele vai bater cabeça para poder adquirir um espaço para ele poder trabalhar ali. Agora, vamos supor que, igual você perguntou, a pessoa já formou, já está no mercado de trabalho. Então, aí tem uma série de indícios, de indicadores que eu acredito que podem ser dicas, vamos dizer assim, para que esse recém-formado se diferencie no mercado de trabalho. Então, como eu penso? Primeira coisa, eu acho que eles devem buscar se organizar. Ele tem que organizar, ele tem que dominar a técnica e ele tem que criar valor. Ele tem que agregar valor para aquele paciente. Porque a partir do momento que ele agrega valores para esse paciente, quando eu estou falando de valores, eu não estou falando de saber anestesiar. O saber anestesiar para o paciente não sentir dor, por exemplo, é a obrigação dele sair da faculdade sabendo isso. Mas ele ser um bom comunicador, ligar para o paciente no dia seguinte para saber como é que ele está passando depois de uma extração, dar aconchego, dar atenção, isso tudo agregam valores. Ou seja, criar o seu diferencial enquanto profissional, né? Exatamente. Porque o que você falou da questão da anestesia, mas todo profissional, isso é a técnica. Obrigado. É obrigado a saber. É o mínimo, né? Então, ou seja, você chegar no mercado, ou você estando no mercado, criando um diferencial para você. Isso. E aí isso vai gerar valor, porque o preço é em reais. O valor é aquilo que você vai agregar para o seu paciente, para que aquele paciente volte a fazer o tratamento com aquele profissional e indique. Então, se um paciente retornou para fazer um tratamento com aquele profissional e indicou alguém para que aquele profissional fizesse o tratamento, é porque ele conseguiu gerar valor para aquela pessoa. E aí, a partir do momento que isso acontece, a gente pode entender que esse profissional está o quê? Valorizado. Se ele está valorizado, trabalhando nessa clínica, ele consegue barganhar o quê? Uma melhoria em forma de pagamento, porque ele está começando a gerar valores para a clínica também, para o consultório, para onde ele está trabalhando. Então, isso é muito interessante. Passa a ser uma via de mão dupla. Não é uma coisa só única quando, por exemplo, a clínica exige que aquele profissional, que aquele recém-formado trabalhe daquela forma e, vamos dar um exemplo. Eu atendi 10 pacientes, ok, finalizei meu dia, produzi. Agora, eu atendi 10 pacientes, mantive contato, fui elogiado, tive indicação desses pacientes para que alguém viesse fazer o tratamento comigo. Isso tudo é um diferencial que agrega na carreira do profissional, do recém-formado, com certeza. Ou seja, a gente está também falando aqui sobre uma formação humanizada, né? Um profissional que tenha uma formação humanizada. Eu falo, né? A gente já está aqui na segunda temporada do Conexão, e na nossa primeira temporada a gente recebeu, né, um profissional da Odonto, o professor Jonathan,
E ele comentava justamente sobre a questão da formação, né, humanizada. Ele falava aqui com a gente justamente sobre isso, de que ele não quer olhar para aquela pessoa que está ali sentada na cadeira dele como mais um paciente Sim. que sentou. Mas não, né, entender, né, as dificuldades daquela pessoa, as dores daquela pessoa, né, o que aquele dente, aquela, né, aquilo que a pessoa está buscando ali tratar representa para aquela pessoa, né? E eu conectando isso que ele comentou com o que você está trazendo aqui, né, eu estou chegando a essa conclusão, Sim, né, é que isso mesmo. a gente está falando de uma formação que seja humanizada. E aí você acredita, então, que essa formação humanizada poderia ser esse diferencial Com hoje, certeza. né, diante de um mercado que está complicado, né? Está complexo, está competitivo, complicado, mas que ele trazendo essa formação humanizada, isso poderia trazer um diferencial e, consequentemente, essa pessoa conseguiria trazer uma melhor colocação, né, dentro do mercado de trabalho. É isso mesmo? Exatamente. Isso mesmo. Seria, né? A gente poderia trazer essa conclusão. Agora, também dentro desse mercado complicado, complexo, né? Não só para odonto, mas, né, várias carreiras a gente vive um momento bem complicado. Que dica que a gente poderia dar, por exemplo, para esse profissional numa entrevista de emprego? O que ele, né, poderia trazer como um diferencial nessa sua apresentação dentro de uma entrevista de emprego? Certo, essa pergunta é muito importante. Eu esqueci de comentar com você, eu sou perito judicial também. Uhum. Então, a primeira coisa que eu, se eu puder dar essa dica, e tomara que isso chegue a muitos acadêmicos e recém-formados de odontologia, a primeira coisa que a gente tem que saber é sobre a idoneidade desse lugar que a gente está trabalhando. Se esse lugar, se ele está de fato inscrito no Conselho Regional de Odontologia, se ele tem alvará, se ele usa as normas de biossegurança, quem são os proprietários. Isso é muito importante dessa parte jurídica do recém-formado ter noção de quem são os proprietários da clínica que ele está trabalhando. Porque hoje no mercado, muitos não são cirurgiões dentistas. São empreendedores que são sócios que mobilizam aquela clínica ou aquele espaço ali como forma de empreendimento, de empreendedorismo. Não como um dentista ser dono de uma clínica. Uhum. Então é muito importante. São coisas bem diferentes. Né? Então é muito importante esse recém-formado. A minha primeira dica é que ele saiba, que ele busque saber da idoneidade dessa clínica. Se essa clínica tem hoje diversos órgãos na internet, como por exemplo o Reclame Aqui, que ele pode procurar saber como é que está ali a situação daquele lugar que ele está indo trabalhar. E o próprio CRO também, né? Na questão do cadastramento, informa das clínicas, tudo o CRO, né? Exatamente. Então não é difícil de ter acesso a essa informação. Mas é importante que eles tenham acesso a essa informação. Da mesma forma que eles tenham também, que eles estabeleçam uma boa conexão e diálogo antes de começar a trabalhar, estabelecendo uma série de coisas, como por exemplo, eles precisam de combinar o tempo de atendimento. Porque se aquele aluno, na graduação, tinha 1 hora para fazer uma extração, essa realidade não vai ser durante a clínica, como eu falei. Então, ele precisa de acordar, porque ele tem que falar a verdade. Olha, eu dou conta de fazer essa extração em 40 minutos, porque às vezes está marcado lá 20 minutos. E aí ele está ali com 20 minutos, chegou alguém, a secretária bate no ombro dele e fala se o próximo paciente já chegou. Isso desestabiliza qualquer pessoa. Você não acabou aquele procedimento ainda, que é uma cirurgia, seu próximo paciente já chegou, ou seja, você está atrasado. E isso é muito complicado para um recém-formado que ainda não tem essa experiência. Deixar claro, evidenciar suas limitações, né? Exatamente. Procurar também, além disso, olhar se a clínica utiliza das normas de biossegurança. Isso é muito importante. Depois da pandemia que a gente teve aí, a odontologia transformou completamente sobre os quesitos de biossegurança dentro do consultório, dentro da clínica odontológica. É importante a gente ter esse diálogo, essa visão de como está sendo isso. Da mesma forma também, como o recém-formado tem que procurar saber, nessa clínica, se vai atender convênio ou não. Por quê? Porque quando a gente atende convênio, o convênio demora para pagar de 45 a 60 dias depois que a guia foi emitida. E muitas vezes... às vezes a realidade do profissional é uma que ele tem a necessidade do valor de imediato, né? Exatamente. Então, às vezes ele está achando que ele está trabalhando ali e vai receber
no próximo mês e não vai, porque o convênio não paga e às vezes a clínica não antecipa o pagamento. Então, conhecer todos esses aspectos. Todos esses aspectos, eles têm, e as coisas, elas estão muito linkadas, sabe? Então, assim, é muito importante ele ter, se ele conseguir ter um contrato com essa clínica, falando do dia que vai ser feito o pagamento, se vai ser diário, se vai ser mensal, como é que vai ser essa forma, quantos pacientes ele vai atender por dia, porque uma coisa é quantos pacientes ele dá conta de atender, outra coisa é quantos pacientes a clínica quer que ele atenda. São realidades diferentes, porque a clínica é uma máquina que quer o quê? Grana, produção. E aí nós estamos falando de um recurso humano, que às vezes tem as suas limitações. E muitas vezes esse profissional, ele está chegando no mercado e ele não tem essa, né, essa expertise para justamente dentro de uma contratação ter esses cuidados, né, essas preocupações que talvez alguém que já tenha passado por isso conseguiria orientá-lo, né, nesse sentido. Veja só, esse meu projeto, eu fiquei durante 3 anos trabalhando em clínicas populares aqui em Belo Horizonte, em franquias, para eu poder entender como e o porquê o jovem, o recém-formado, estava tendo essa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. O que estava acontecendo com essas pessoas? Então, quando eu falo disso, eu vou dar uma experiência que aconteceu comigo. Eu fui trabalhar numa clínica e uma recém-formada foi contratada para fazer apenas restaurações e limpeza, certo? E aí eu cheguei um dia, estava lá trabalhando, atendendo os meus pacientes. Aí a secretária bateu no meu ombro e falou assim: doutor, eu preciso que você ajude a fulana de tal, porque ela tem 2 horas que ela está fazendo uma extração e ela não está conseguindo tirar o dente, extrair o dente. Aí eu parei, fui lá, auxiliei, tirei o dente para ela, e a recém-formada entrou em pânico, começou a chorar, falou que não queria mais a profissão e tal, mas eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu fui contratada aqui para fazer resina e restaurações e limpeza, e me pediram para fazer uma extração. Se eu não fizesse, eles iam me demitir e contratar quem fizesse. Então eu comecei a fazer, mas esse é o meu ponto fraco. Eu saí da faculdade com essa limitação, eu não sei fazer uma extração de dente do dente que foi pedido aqui para eu extrair. Ou seja, ela se sujeitou àquilo, porque ela precisava do emprego, mas ela não tinha o domínio dessa técnica para fazer isso. Aí eu expliquei para ela que ela colocou em risco o paciente, porque é uma cirurgia, era um siso, sabe? Então, assim, e a pergunta que eu quis sempre colocar na cabeça dela, para que ela sempre refletisse sobre isso, é por que ela fez? Por que ela não virou e falou, olha, eu não fui contratada para isso, eu fui contratada para aquilo, mas posso chamar qualquer um outro aqui para me ajudar nesse processo? Ela não fez, ela começou a fazer sozinha e acabou que no final deu tudo certo, mas ela passou por 2 horas ali em cima do paciente, não conseguiu fazer a extração do dente. Complicado. A gente percebe que, né, o profissional, o egresso, né, quando ele está entrando no mercado de trabalho, falta muito conhecimento desses aspectos mesmo formais, de contrato, né, das formas de contratação. Então, a gente, essas dicas, né, esses pontos que você coloca, eu acho que são importantes justamente para que esse recém-formado, o egresso, ele tenha mais atenção com relação a alguns pontos. São algumas dicas, né? Olha, se eu puder dar uma dica para você que está começando, você está tentando, tome cuidado, né, com esses pontos. Porque às vezes a gente fica, né, muito eufórico quando consegue ali um primeiro emprego, quando está, né, entrando numa primeira clínica, e esquece de alguns aspectos que são importantes para esse profissional e que talvez mais para frente, ao longo, né, do desenrolar daquele contrato, poderia gerar uma decepção, poderia gerar uma frustração, né? Então, acho que é importante, né, a gente também tentar buscar essas informações com pessoas que já têm mais tempo de carreira, justamente para evitar, né, esses tipos de situações que possam acontecer, né, ao longo da carreira. É muito comum. É um desconhecimento, né? Você está pisando num espaço que você não tem um domínio ainda, né? Sim. Você está entrando, você está começando. Então, ou seja, para gente que às vezes tem mais tempo, né? Às vezes as coisas podem parecer óbvias, né? Igual você colocou, saber exatamente quando que vai receber, se é convênio, se não é convênio, se a quantidade de atendimentos, né? Mas, às vezes, para quem está começando, isso não é tão óbvio, né, no momento da contratação. Por isso que eu falei do gatilho sobre a comunicação no início da nossa entrevista.
Porque se essa dentista tivesse trabalhado mais a comunicação, ela chegaria para quem falou para ela fazer uma extração e sem vergonha, E conseguiria comunicar isso de uma forma melhor, né? Conseguiria trazer ali o seu posicionamento e tratar isso de uma forma que, né, pudesse conciliar o que de fato aquela clínica desejava e aquilo que realmente ela conseguiria, né, executar ali dentro. Mas só para a gente poder seguir, saindo um pouco, né, do que a gente está comentando, mas ainda falando sobre a sua formação, você tem formação em empreendedorismo. Sim. O quão importante o empreendedorismo pode ser hoje para um profissional da odontologia? Vamos lá. É o seguinte, pensa comigo, Lucas. Quando o recém-formado cai no mercado de trabalho, muitos deles ainda não têm o seu consultório, sua clínica, eles vão trabalhar para alguém. Uhum. Mas eles são a sua própria marca. Eles são a sua própria marca. Então, na graduação, esse jovem, esse estudante de odontologia, ele tem que ter acesso a como que ele vai conhecer seu concorrente, quem vai ser seu público-alvo, sua persona, saber do funil de vendas, que são técnicas do empreendedorismo. Saber sobre tráfego pago ou tráfego orgânico. Por quê? Porque hoje o empreendedorismo ele é global. É um empreendedorismo baseado e muito linkado com o marketing também. Então esse recém-formado, esse estudante, quanto mais conteúdo ele tiver durante a graduação, melhor posicionado ele vai sair. Ele vai ter noção de gestão. Porque o que acontece? A gestão é uma coisa, é uma matemática que a princípio ela é simples. Às vezes o profissional está ali recebendo aquela diária X, mas ele está pegando o ônibus, colocando gasolina, almoçando, levando suas luvas, às vezes a clínica não oferece, e no final, aquela realidade ali que ele recebeu bruto é totalmente diferente do líquido. Na hora que ele fizer, que ele colocar na balança o que ele gastou para estar ali e o que ele recebeu estando ali. E muitas vezes está trocando ali 6 por meia dúzia. Uhum. Entende? Então, assim, todo o empreendedorismo ele é muito importante na construção, não só ferramental para a carreira do jovem, do jovem dentista ou do recém-formado. Ele é muito importante para que ele possa compreender o mercado de trabalho, para ele poder entrar no mercado de trabalho. Não tem como hoje você ser dentista sem ser empreendedor. O seu maior projeto é você mesmo. E você precisa de administrar esse projeto. E eu acho que, também volto a dizer, né? Eu acho que todas as profissões hoje trazem essa ideia de que a pessoa deve buscar esse empreendedorismo, né? Hoje a gente vive redes sociais, né? A questão do meio, né? Das redes sociais, e tudo acaba exigindo, né? De certa forma, igual você falou, do empreendedorismo e do marketing, que, né? De certa forma, estão associados. Então, acaba exigindo, né? Do profissional, de uma forma ou de outra, claro. A gente fala até muito no direito que sem ostentação, né, na questão das redes sociais, mas até por uma questão do código de ética, mas as pessoas usam, né, a rede social para se promover, para mostrar o seu trabalho e tentar, né, ali conseguir um cliente. Então, ou seja, eu acho que hoje todo profissional ele precisa, né, de uma formação mesmo que básica de empreendedorismo e de marketing, né, para justamente conseguir se promover e chegar no mercado de trabalho de uma forma mais completa. As faculdades que puderem oferecer isso para os seus acadêmicos, nossa, isso já é um grande diferencial no mercado de trabalho. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Há 23 anos atrás, quando eu formei, eu montei o meu primeiro consultório, com 23 anos. Eu tinha 2 anos de formado. Eu quebrei. Eu não soube administrar o consultório. Eu quebrei porque eu não sabia quem eram os meus concorrentes, eu não sabia como fazer a propaganda, eu não sabia administrar o consultório, então eu precisei de quebrar, literalmente, tirar o meu consultório de onde ele estava e mudar ele de lugar, porque o lugar não era nada comercial. Olha para você ver, eu já montei num lugar onde eu não fiz uma pesquisa de mercado e eu precisei de ter o trabalho de tirar, desinstalar ele todo, que era uma cidade bem pequenininha, e mudar para uma outra cidade. Então isso, com 22 anos, já me deu uma frustração assim
gigante, porque foi uma oportunidade que eu tive de montar esse consultório e Foi um primeiro emprego, né? foi. Eu trabalhei em algumas clínicas também, e que aqui em Belo Horizonte, e depois montei e eu não consegui. Não consegui administrar o meu consultório, porque eu não tinha noção nenhuma de nada de empreendedorismo, porque eu não tive acesso a isso durante a minha graduação. E aí depois você foi fazer... Aí né? depois eu fui correr atrás, literalmente. E aí conseguiu? Consegui. Conseguiu fazer Aí, essa gestão? exatamente. Aí, com a experiência, com a maturidade, com o tempo, a gente vai adquirindo. E aí vem e o dentista... E aí você passou a ter o conhecimento que o empreendedorismo te deu, né? E o dentista precisa saber de uma coisa. Ele sempre tem que estar atualizando. Independente de qual área que for. A nossa odontologia no Brasil é uma das melhores do mundo. E a gente precisa de estar sempre dentro do contexto atual. E com os melhores muito profissionais, né? Exatamente. A gente tem excelentes profissionais. E então, só para que a gente possa concluir, né, essa parte aí, do empreendedorismo, você entende também isso como um fator, né, de diferencial do profissional, né? Sim. Que o profissional, uma vez formando, trazendo, né, essa formação em empreendedorismo, trazendo essa formação além, obviamente que isso se apresenta como um diferencial para esse profissional no mercado de trabalho, né? Eu acho que todo dentista, e aí eu vou estender para outros cursos, né? Advogado, médico veterinário, quer ter sua clínica, né? E muitas vezes as pessoas esquecem que ter uma clínica não é só abrir ali uma porta e simplesmente colocar uma secretária e fazer ali atendimento. Tem toda uma questão de gestão, né? Existe toda essa questão de gestão que é fundamental para os profissionais. Então, acho que desde a formação, o profissional que assim gostaria de ter a sua clínica, que gostaria de ter ali o seu espaço de atendimento, buscar, né, o empreendedorismo, o marketing, para trazer uma formação mais completa e conseguir, talvez, iniciar a sua carreira sem as frustrações, né? Sem a necessidade de passar. Frustrações, né? Possivelmente sempre vão acontecer, mas o máximo que a gente puder tentar evitar, né? A gente está aqui justamente para tentar trazer essas dicas, né? Isso aí. Cristiano, a gente podia seguir aqui esse papo, né? Com certeza é bem interessante, mas tem alguma outra dica, algum outro ponto que você gostaria de trazer para quem está aqui acompanhando o nosso Conexão? Tem. Eu vou dar um aviso para todo mundo que eu acho que é muito importante. Façam o seguro de responsabilidade civil. Todo profissional, todo dentista, existe hoje o seguro que te ampara diante de um processo judicial. Então é muito importante o recém-formado ter, porque se ele por acaso praticar algum tratamento, alguma coisa que não corresponder àquilo e tomar um processo judicial, ele está amparado, coberto por esse seguro. Então é muito importante ter acesso, não é uma coisa absurdamente impossível de se fazer, mas é uma coisa necessária. A minha sugestão é essa, e a minha sugestão também é que as faculdades entendam a importância do empreendedorismo na vida acadêmica desses estudantes de odontologia, para que eles possam gerar valor, para que eles possam ficar mais seguros e sair no mercado de trabalho mais preparados, mais confiantes para o exercício da sua profissão, porque eles saem com todas as esperanças do mundo, querendo com brilho nos olhos, e aí de repente caem numa realidade que eles mal sabiam o que seria, o que estava por vir, né? Então é muito importante ter essa noção, esse foco, né? Não só nas técnicas clínicas, mas também na construção do empreendedorismo mesmo, na construção da gestão, no desenvolvimento de competências desses jovens profissionais, para que eles possam sair e desenvolver uma carreira brilhante, com sabedoria, com expertise e mais antenados para o mercado de trabalho. Cristiano, novamente eu agradeço a sua presença aqui no nosso Conexão Carreira. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando, né,
pegaram dicas valiosas, né, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. E, pessoal, eu agradeço por estar aqui com a gente no nosso Conexão Carreira. Continue acompanhando as nossas redes sociais da Faculdade Arnaldo, o nosso canal no YouTube, onde você vai poder acompanhar não só os nossos programas, mas também as novidades da nossa instituição. Muito obrigado e até a próxima.